sejam bem-vindos. Eu sou Adriana Donato e hoje eu quero falar sobre um assunto que é tão importante quanto todos que nós estamos tratando aqui no canal, que são os 5 passos para um projeto. Eu costumo dizer que a gente sempre pensa, né? Nós estamos falando aqui nesse canal sobre projetos culturais, mas não podemos esquecer que projeto, ele é um projeto, um formato de um projeto para qualquer área. Projeto é um projeto, independente de qual área nós estamos tratando ou trabalhando. Então, os 5 passos são viabilidade, planejamento, execução, avaliação e prestação de contas. Eu vou explicar de uma forma sucinta cada um desses passos. Viabilidade. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, muitas pessoas entendem que um projeto, que para elaborar um projeto basta ter uma ideia. Sim, a gente sempre diz que a ideia é o primeiro passo de tudo, né? O pontapé inicial. Mas os 5 passos para o projeto, ele começa pela viabilidade. Muitas vezes a gente tem uma boa ideia que não é viável ou que não é execuível, né? E uma das primeiras coisas para que seja execuível é a questão, o fator financeiro, né? Para executar, primeiro a gente pensa se realmente é possível executar, claro, dentro de um formato de execução. E o mais importante que a gente sempre considera é a questão financeira. Se será viável financeiramente falando e tempo também, se nós vamos conseguir realizar essa ação que nós estamos pensando dentro de um tempo, de um determinado tempo, que na maioria das vezes projetos culturais a gente diz que é 1 ano, né? Não se deve fazer um projeto com um tempo muito maior do que isso, porque isso dificulta assim, em diversos fatores. E isso também é um assunto que a gente vai tratando aqui nos nossos vídeos, né? Passo a passo, né? da execução de um projeto. Mas então, o tempo, ações possíveis e o fator financeiro. Tem recurso financeiro para realizar esse projeto? Então a gente pensa como que nós vamos financiar esse projeto. Por isso muitas vezes a gente pensa em leis de incentivo ou até mesmo um edital. E por isso é importante a gente pensar, esse projeto tem a cara de que um patrocinador poderia se interessar por ele, ou de repente ele seria bem interessante para encaminhamento de um edital. Então a gente tem que pensar primeiramente esse primeiro passo, que é a viabilidade desse projeto. O segundo passo é o planejamento, né? A partir do momento que a gente já tem uma ideia, uma noção, tal empresa ou esse patrocinador poderia se interessar pelo meu projeto, e muitas vezes a gente até conversa, não tem problema nenhum a gente até conseguir entrar em contato com o marketing das empresas, isso é bem comum, e perguntar, às vezes até via e-mail eles respondem que tipo de projeto eles costumam, qual é a linha de projeto que eles costumam patrocinar. E eles normalmente respondem, então, você já tem uma ideia de qual patrocinador poderá se interessar pelo seu projeto, você então vai fazer o planejamento do seu projeto. E aí então entra a formatação. Você vai planejar esse meu projeto, eu vou executar ele dentro de 1 ano, eu vou precisar de tais rubricas, eu vou precisar número X de pessoas para trabalhar no meu projeto, então eu vou convidar uma equipe, vou pensar numa equipe, as ações então que serão realizadas nesse projeto. Então aí nós temos o planejamento, que é a segunda etapa. A terceira etapa é a execução em si, né? Nós vamos executar esse projeto. Lembrando sempre que a execução, ela depende muito do planejamento. Um projeto bem planejado, ele vai ser executado com tranquilidade, e eu digo isso por experiência própria. Quando a gente pensa em todas as questões possíveis e até as não possíveis, o projeto, a execução, normalmente, ela dá certo, né? Porque a gente já pensou em tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, então a gente também está preparado para os imprevistos, isso é bem importante. E depois nós temos então a avaliação desse projeto. Quando o projeto já está num período de execução, já
finalizando, nós temos então esse feedback, a avaliação. Valeu a pena fazer esse projeto desta forma, neste formato, nesse local, um evento neste local, atraiu realmente o público que eu queria. A avaliação é muito importante para que a gente tenha essa visão, esse panorama geral. Se realmente valeu a pena fazer um livro nesse formato, nesse número de páginas, será que não ficou muito extenso para o leitor ler? Então a gente tem depois esse feedback aí da avaliação dos resultados e a prestação de contas, que eu considero uma das coisas mais importantes, é a quinta etapa de um projeto que eu considero uma das mais importantes. Muitas pessoas têm uma ideia de que prestação de contas é apenas uma obrigação e fazem apenas por obrigação. Eu digo que esse é um momento de que nós vamos entregar, é quando a gente comprova, quando a gente entrega o produto conforme o que foi prometido. Isso não serve só para quando a gente tem recursos públicos, né? Porque a gente vai prestar contas numa lei de incentivo, um edital. Prêmio nem sempre tem essa prestação de contas financeira por ser prêmio, mas até mesmo numa iniciativa privada nós também temos que prestar contas, e eu diria que ainda que não seja nada disso, que seja um projeto que a gente tenha feito com recursos próprios, que seja um projeto que a gente tenha feito dividido entre a equipe com recursos próprios, ainda assim a gente deve fazer uma prestação de contas. A prestação de contas não é só para o outro, mas para nós mesmos. É muito comum a gente dizer que é com os erros que a gente aprende, e isso não é um ditado apenas popular, isso é de fato bem importante, né? A gente aprende muito com os erros, porque sempre a tendência é que num próximo projeto a gente sempre vai já cuidar, né, esses equívocos, imprevistos que aconteceram aí então, para um próximo planejamento um pouquinho melhor. Era isso então que eu queria falar hoje, os 5 passos de um projeto cultural. Não esquecendo que é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal, porque semanalmente a gente está publicando conteúdos interessantes. É importante também que você deixe seu comentário, que traga sugestões para assuntos que a gente possa aí trazer novos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.